A semana de moda tá acontecendo agora lá na Europa e, como sempre, ela não fala só de roupa. Eu sou o Fernando Pagani, eu sou designer de interiores. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses desfiles de Spring Summer que aconteceram agora e como eles vão rebater em 2026 nas tendências não só de vestuário, mas também no design de interiores. Porque tudo que a gente vê na passarela, ele também entra no nosso mundo de decoração, no mundo do design de interiores. Quando a gente fala de casa-cor, de morar mais, de eventos de decoração que acontecem Brasil afora, a gente também tá falando sobre laboratórios, né? A gente tá testando tendências e vendo o que dá certo, o que não dá, o que pode virar algo que vai ser comerciável, que a gente vai encontrar em várias lojas, o que vai ser vendido. Então quando a gente vai numa mostra de decoração, muitas vezes a gente pode bater o olho e não gostar, porque aquilo tá sendo um teste, né? Bom, nessa temporada de Spring Summer nas passarelas, algumas cores chamaram muita atenção. O azul, por exemplo, apareceu em duas leituras diferentes. No desfile da Dolce & Gabbana, a gente viu alguns azuis clarinhos, jeans lavados, listras e tecidos mais leves. Sabe, com aquela carinha de Mediterrâneo, de frescor? Essas cores de céu aberto combinam muito com o clima mediterrâneo, aquele clima de verão italiano. E passando rapidamente na decoração, aqui no Brasil a Tintas Coral já divulgou a sua aposta na cor do ano para 2026, que é o azul puro, que é um tom mais vibrante, né? Ele simboliza equilíbrio, clareza, até a derivação, né, os tons de azul, ele é muito fácil de combinar na decoração, e fica muito bonito. O que não é uma contradição com o que a gente tá vendo nas passarelas agora, tá? Um tá falando de leveza e o outro tá falando de permanência. E aí se a gente mistura esses tons de azul, a gente consegue criar um ambiente super rico. A gente consegue criar o frescor com a sofisticação. E além do azul, apareceram muitos tons terrosos. Você que achou que o tom terroso ia ficar só nesse ano, se enganou. Ele vai também para 2026, porque é um tom que ele agrada a todo mundo, gente. É um tom gostoso, confortável, aconchegante. Esses tons de marrom são importantes para aquecer o ambiente. A cor marsala também está muito presente nas passarelas. O vermelho também, para trazer um pouco de intensidade. Na decoração, esses tons eles funcionam super bem. Pode ser em paredes, pode ser em móveis, em objetos menores. O preto ele também apareceu, só que em pequenos detalhes. O preto ele vem nos acessórios, nas bolsas, nos sapatos. E na decoração a gente pode trazer eles para alguns objetos. Pode ser em adornos, pode ser em luminárias, pode ser numa almofada mais escura, ou então num quadro com uma gravura escura. O preto ele passa essa sensação de sofisticação. Então quando a gente vê esses elementos na passarela, a gente também vê isso, tem a mesma sensação na decoração. A gente precisa ter esses pontinhos pretos espalhados. E aí se a gente for falar sobre estampa, na passarela a gente viu muito floral. A gente tá vendo um estilo bem romântico. A gente tem listras também que combinam super bem com florais, principalmente o azul e o branco. E o que lembra listra, azul, branco, náutico, né? A gente lembra muito desse clima mediterrâneo, desse estilo praia. E aí a gente vê essas estampas em cortinas, em papéis de parede, em almofadas. Com certeza você vai ver muita estampa nesses estilos na decoração no ano que vem. E se a gente olhar lá atrás, nos desfiles de outono e inverno, algumas dessas tendências vão continuar, como o preto mais estruturado, os tecidos mais pesados, os tons de marsala, os tons alaranjados, os tons de marrons, os terracotas, eles permanecem, mas vão ser interpretados de uma forma mais leve. E também teve uma aposta muito divertida da Dolce & Gabbana, que foi o uso de roupas inspiradas em pijamas. E não é para ser ofensivo, tá, gente? É para ser leve, é para ser confortável, porque a moda hoje fala sobre a gente se sentir bem com o que a gente tá vestindo. Eu confesso, finalmente a moda me atingiu, viu? Porque olha, eu uso roupa que parece pijama há muito tempo. Que vergonha falar um negócio desse. Mas eu adoro, gente. Adoro calça mole, adoro camiseta mais larga. E trazer conforto e elegância é tudo que a gente precisa para nossa casa também. A gente pode criar ambientes mais respiráveis. Então tecidos leves em cortinas, tecidos aconchegantes nos sofás, tapetes confortáveis, roupas de cama super aconchegantes, gostosas, sabe? Em 2026 a decoração precisa ser aquela que convida a gente para relaxar. E falando de texturas e tecidos, o jeans foi outro destaque nas passarelas, principalmente nos tons claros, e ele pode migrar para decoração em estofados, mantas ou até em tapetes de textura denim. A seda e o cetim, eles trazem essa textura leve e de movimento. Eles são perfeitos para a gente usar em cortinas ou alguns detalhes mais delicados. A gente também viu muitas texturas artesanais, e aí a gente pode ver muito desses padrões de texturas em mantas, em capas de almofada,
E aqui é importante lembrar da diferença entre a Europa e o Brasil. Lá o Spring Summer é mediterrâneo, é mais contido, né? Ele passa por um período pequeno. Aqui no Brasil a gente tem calor praticamente o ano todo. Então lá eles são mais cautelosos, aqui a gente já é mais pra frente, mais aberto, mais vibrante. Então esse azul claro, ele não precisa ser só nesse período agora de Spring Summer. Ele vai acontecer aqui no Brasil por um período muito longo. Porque aqui a gente tem sol o tempo todo, então a gente precisa de frescor também o tempo todo. A gente mora em um país que tem abundância de luz. Falando um pouquinho do desfile da Prada, eles trouxeram aquela estética do imperfeito sofisticado. E aí a gente pode ver as costuras mais aparentes, os acabamentos crus, e essa mistura de rústico com o luxo, que também está chegando nos interiores através, por exemplo, de madeiras rústicas, de móveis naturais, de tecidos naturais, de metais, tons metalizados continuam também em 2026. Aquele efeito pátina com texturas mais orgânicas também vão continuar. Então quando a gente pensa numa decoração de 2026, o recado que a gente captou assim das passarelas é que a gente vai continuar tendo muito conforto dentro de casa. É o fresco, o sofisticado, o alegre e o profundo. Azul claro, azul marinho, marrom, marsala, o floral e preto, a seda e o veludo. Tudo isso junto cria um espaço mais convidativo. Faz com que o espaço ganhe vida, mais identidade, que é o que a gente tem buscado nesses últimos tempos. E agora eu quero saber de você qual é a tendência que você vai levar para sua casa em 2026. Você que ama decoração e quer estar antenado no mundo do design de interiores, não esquece de me seguir se você não for inscrito. Aqui no meu canal tem muitos vídeos de dicas para vocês que gostam de decoração e que quer deixar a casa de vocês com ar de contemporaneidade, que seja atemporal. Assista meus vídeos aqui no meu canal que tem bastante coisa para você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!